Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez iniciando um breve comentário. E na nossa lição desse primeiro trimestre de 2021, a lição que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a próxima aula que nós estaremos assistindo no próximo domingo será a aula de número 7, com a seguinte temática: cultuando a Deus com liberdade e reverência. E hoje eu estarei aqui trazendo uma breve reflexão acerca do tema inciso em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, com a seguinte temática: a reverência na adoração não é só questão de formalidade, mas de respeito. Então, leiamos o que diz a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Levítico, também conhecido como o livro da lei, um dos livros mais mencionados no Novo Testamento, é um livro que traz orientações detalhadas. Depois que o Senhor Deus, ele coloca Moisés para tomar conta do povo escolhido e direcionar o povo até a terra prometida, ele estabelece toda a liturgia. Deus é um Deus organizado. Demonstrou isso ao criar o universo, a criar o mundo, a criar tudo o que existe. Ele não simplesmente ordenou tudo de uma vez. Deus é um Deus organizado e demonstra isso na sua criação. Então ele deu todo o passo a passo. Primeiro ele escolhe o povo, depois diante do povo ele escolhe a liderança, separa um povo para ser o sacerdote. E para a remissão dos pecados, ele deu algum passo a passo, o que deveria ser ofertado, como deveria ser ofertado. E esse passo a passo, ele consta no livro de Levítico, no capítulo 6, que é conhecido como o capítulo que estabelece a lei do holocausto. E o passo a passo seria que todo aquele que pecasse, ele deveria levar um carneiro sem defeito, e conforme fosse avaliado, na situação alguém avaliaria o carneiro se de fato o carneiro se encontrava sem defeito, não poderia ser qualquer tipo de oferta, a oferta teria que ser perfeita. Essa oferta, depois que fosse avaliado esse carneiro, se estivesse em perfeito estado, seria levado ao sacerdote e o sacerdote faria a expiação por ela diante do Senhor. E o Senhor perdoaria a pessoa que cometeu o pecado, fazendo aqui o que nós consideramos a transferência da culpa, onde o pecador transferia para esse holocausto a sua culpa no pecado que cometeu, e o Senhor aceitaria este sacrifício para perdoá-lo. E também, para que fizeste esse sacrifício, não poderia ser qualquer pessoa. Estava separado Arão e seus filhos. E a forma com que eles fariam o holocausto, ele ficaria na lareira do altar, e toda a noite até pela manhã se manteria aceso o fogo do altar. As vestes seriam vestes de linhos, diretamente em contato com o corpo. Até o procedimento com as cinzas que restassem do holocausto, o Senhor estabeleceu. E o Senhor também estabeleceu que o sacerdote acenderia a lenha neste fogo toda a manhã para organizar o holocausto. Contudo, o mais interessante é que, estabelecendo tudo isso, a primeira chama que ardeu na lenha do sacrifício foi o próprio Deus que acendeu
no capítulo 9 de Levítico, versículo 24, a origem do fogo que estava lá, e foi por isso que a ordem que foi dada é que aquele fogo nunca deveria ser apagado, não deveria se deixar aquela chama se apagar, porque aquela chama que legitimava a aceitação de Deus do holocausto. Aquela chama era que dava a certidão para nós de que a oferta seria recebida, porque lá no capítulo 6, versículo 13, está descrito que o fogo deveria arder continuamente e não se apagar. E é aqui agora que nós encontramos os dois filhos de Arão, que alguns também consideram por estarem embriagados, né? Colocando inciso aqui o versículo 9, eles estariam embriagados e praticaram, acenderam com as suas mãos, fizeram um fogo estranho, queimaram o incenso e levaram perante ao Senhor. Alguns podem considerar e dizer que Deus amoroso seria esse que fulminou a quebra da liturgia. Por causa da brevidade do tempo, vou abreviar as minhas palavras, levando em consideração o seguinte: a desobediência, errar o alvo é desobediência. O nosso respeito por Deus, o nosso amor por Deus, ele tem que ser expresso, no mínimo, pelo nosso respeito ao que é sagrado. E aqui o sagrado foi rompido. Não poderia ser o homem legitimar o sacrifício. O homem não estaria apto, não estaria capacitado para produzir esse fogo. Somente o fogo que foi originado por uma ação direta de Deus poderia fazê-lo. Então, a casa de Deus, nós voltamos à casa paterna e, como toda casa, a ordem da casa é do seu proprietário. Deus é o proprietário da casa. Então, Deus estabelece todo o rito e, por respeito, não simplesmente por um checklist, não simplesmente para manter uma liturgia amarrada à formalidade, mas respeitar aquele que deu a ordem, respeitar em reverência a santidade e a autoridade do nosso Deus, porque toda vez que o homem desrespeita a Deus, ele erra. Toda vez que ele erra, ele se afasta de Deus cometendo o pecado. E o que é a morte, senão o salário do pecado? Eu agradeço a Deus a oportunidade. Fique na paz em nome de Jesus.